Fala, irmãos, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra com todos vocês que serve muito para nós. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, certo? E hoje tem uma mensagem muito interessante para nós, diferente, que eu gostaria de compartilhar. Tá aqui. Qual é a importância da igreja, da palavra e do Espírito Santo para nós que cremos em Deus? Qual é a importância da igreja, da palavra de Deus e do Espírito Santo para nós que cremos, que acreditamos em Deus, que cremos em Jesus Cristo? E até mesmo para aqueles que não creem em Deus, conhecer esses três tópicos é importante. E vamos entender o porquê. Aqui em Atos, capítulo 10, vai estar escrito assim: na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano, chamado Batalhão Italiano. Era um homem religioso, ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Aqui no desenrolar do texto, nós vamos ver que esse homem, por nome de Cornélio, que era um homem de grande autoridade, que estava à frente de um grande exército, esse homem, ele era um homem piedoso, ele era um homem que orava a Deus, que ajudava os pobres, que ajudava os judeus, os necessitados. Ele tinha testemunho ativo, porque ele não era só uma pessoa que falava, que era religioso. Ele era uma pessoa que agia, que ajudava as pessoas. Porque aqui tem um texto em Tiago, aqui em Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27, vai estar escrito: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, e a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Deus e Pai, é esta: visitar o órfão, os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Ou seja, ter boas obras. A religião que é aceita diante de Deus é ter boas obras e guardar a sua língua. Só que só isso é suficiente? Você só fazer o bem é suficiente? Você só ter boas obras é suficiente? Você ajudar os pobres e os necessitados é suficiente? É o que vamos descobrir agora. Esse homem, por nome de Cornélio, ele tinha boas obras. Ele era um homem religioso. E não é qualquer tipo de religião. É a religião que Deus aceita aos olhos dele, que é ajudar os órfãos, as viúvas, fazer a caridade e guardar a sua língua. Guardar a sua língua. Segundo Tiago disse. Beleza, até aí era um homem que estava alinhado no caminho. Só que isso só é suficiente? Não é suficiente. É por isso que, mais no decorrer do texto, nós vamos ver que o anjo do Senhor aparece para ele durante um período de oração, e o anjo do Senhor, ao aparecer para ele, orienta que ele entrasse em contato com Pedro, e nesse momento ele passa as coordenadas de onde Pedro se encontra. Por quê? Porque o anjo fala: é necessário que você traga Pedro, e ele vai te orientar do que deve fazer, ele vai te dar orientações, ele vai te ensinar, te mostrar o caminho. Ou seja, só você ser bom, fazer boas obras, ajudar as pessoas, não é suficiente. É necessário conhecer o caminho. E quem é o caminho? Jesus é o caminho. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar até o Pai se não for por mim. Ou seja, se eu sou um cara bom, faço boas obras, ajudo as pessoas, pego parte do meu salário, compro cesta básica, vou na rua, ajudo as pessoas, isso é suficiente? Eu estou salvo? Não. É necessário estar no caminho. E quem é o caminho? Jesus Cristo. Ele é o caminho. E estando no caminho eu conheço a verdade. E andando na verdade eu passo a ter vida. Esse homem, ele mandou então chamar a Pedro, porque o anjo passou as coordenadas de onde Pedro estaria, lá em Atos 10. E essas pessoas foram até Pedro. Pedro, nesse momento, ele estava em jejum. Aí ele teve uma visão, os sentidos dele foi arrebatado e ele viu um lençol com um monte de animais que na cultura judaica era proibido os judeus comerem aqueles animais. E aí na visão que ele teve, uma voz do céu, o anjo, uma voz do céu dizia para ele: mata e come. E ele dizia assim: eu não posso, porque esses animais são impuros. Eu não posso me alimentar de animais impuros. A lei não permite. Ou seja, Pedro ele teve aquela visão, ele falou que não podia comer, a voz falou para ele: não chames tu comum ao que Deus purificou. Não digas que isso é imundo, sendo que Deus purificou. E logo depois da visão que ele tem, as pessoas chegam até a casa onde ele está, chamam por ele, ele recebe orientação do Espírito Santo para ir com as pessoas sem medo.
E Pedro recebe as pessoas, aceita ir com elas. As pessoas passam aquele dia com Pedro. Na manhã seguinte, Pedro vai com elas. Quando chega lá, já está toda a família reunida, os amigos conhecidos, toda a família de Cornélio reunida. Cornélio, quando Pedro chega, ele se joga aos pés de Pedro. Pedro de imediato levanta ele e fala: olha, eu sou um homem igual a você. E aí, Pedro pergunta: por que ele mandou me chamar? E aí ele conta que teve uma revelação, que o anjo orientou ele, pedindo para que chamasse Pedro, porque de Pedro viria uma palavra sobre a vida dele, sobre a família dele, que iria fazer divisões de água. Porque por mais que nós andemos de forma correta aos nossos olhos, a forma certa de ser aceito perante Deus é de acordo com a vontade de Deus e com os princípios de Deus. Então, naquele momento, Pedro ele começa a ministrar a palavra. Olha, um certo homem conhecido como Jesus Cristo, de Nazaré, ele veio, ele é o Filho de Deus, ele fez muitas obras por meio do Espírito Santo, muitos milagres, muitos prodígios, coisas extraordinárias, impossíveis, realizou ele. E ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, e aí o crucificaram, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando Pedro ministrava essa palavra, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas. O Espírito Santo veio. E aquelas pessoas receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica a salvação. Ou seja, a importância da igreja. É importante nós cultuarmos. Nós unidos somos igreja. Individualmente somos membros. Então, eu posso cultuar em minha casa? Eu devo cultuar em minha casa. Mas, eu só preciso cultuar em minha casa, eu não preciso ir à igreja. É necessário ir à igreja. Por quê? Em casa nós não somos confrontados. A palavra não nos confronta em casa. Por que não? Porque eu ouço o que eu quero ouvir. Na igreja não. Na igreja você ouve o que você precisa ouvir. Em casa é conforto, é comodidade, é cômodo para nós. Na igreja não. Na igreja nós saímos da zona de conforto. É necessário ir à igreja. O Salmo vai estar escrito assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, em casa eu não estou em união, estou em unidade. Na igreja eu estou em união. Eu estou em um corpo. Eu faço parte de um corpo. Eu sou um membro que faz parte de um corpo. Na igreja eu recebo orientação espiritual para a minha vida. Eu estou com os meus irmãos. A minha fé está unida com eles. Significa que um laço de 3 dobras é mais difícil de romper. Se você pegar agora uma corda, uma só, você pode até romper ela, mas unida com 3 é mais difícil. Ou seja, na igreja nós estamos em unidade. Nós estamos em um corpo. E quando uma corda está unida é mais difícil de romper. Portanto, a igreja é necessária para a nossa vida cristã. Segundo a palavra, Oséias vai estar escrito que o povo perece por não conhecer as Escrituras. Ou seja, se nós não conhecemos a verdade, qualquer verdade se torna verdade. Então, se você não sabe o caminho certo, se você não sabe a orientação que Jesus passou, se você não sabe entender, examinar e estudar a palavra de Deus, se nós não tivermos o cuidado de ouvir o que Deus tem para nós, aquilo que Ele deixou escrito para nós, qualquer pessoa pode nos tirar da nossa verdade e nos direcionar a caminhos errados. Qualquer pessoa pode mudar o seu modo de pensar, de agir e te levar para o erro, porque você não conhece a verdade. Quem conhece a verdade sabe que isso é certo e isso é errado. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É necessário conhecer a verdade. E como que eu faço para conhecer a verdade? Eu leio a palavra, eu vou à igreja, eu ouço as pregações, eu estudo as pregações que foram ditas, eu estudo os textos que foram as referências, eu vou examinar, eu vou fazer meu devocional. O que é um devocional? Todos os dias eu vou ler um texto bíblico, ler um capítulo, por exemplo, um capítulo corrido. Comecei em Mateus, eu vou ler Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, no outro dia Mateus capítulo 2, ou melhor ainda, eu pego 4 livros ou 2 livros e eu vou ler corrido esses livros. Eu pego João capítulo 1, eu leio João capítulo 1, aí eu vou para Mateus capítulo 1, leio Mateus capítulo 1, no outro dia João 2, Mateus 2, no outro dia João 3, Mateus 3, por quê? Eu examino, eu estudo, eu entendo a palavra, eu guardo ela, eu medito. Se você gasta tempo em novelas, em filmes, em séries, qualquer outra coisa, e você diz que não dá para ler um capítulo, não dá para ler 2 capítulos por dia, você está sendo negligente com a sua fé. Nós estamos sendo negligentes à nossa fé. Se nós dizemos que amamos a Deus e não colocamos Ele como prioridade nas nossas vidas, que amor é esse que nós estamos falando que temos? Que tipo de amor que é esse? Dizemos que amamos a Deus, mas não meditamos na palavra dele, mas não damos prioridade para ele. Nós temos coragem de acordar cedo para ir trabalhar, temos coragem de acordar cedo
para resolver os problemas, temos coragem de dormir tarde estudando, fazendo as tarefas de casa, e aí quando chega para tirar um tempo para Deus, falta disposição, falta determinação, falta vontade. E dizemos que amamos a Deus. Motivo de reflexão. Qual a importância do Espírito Santo? Depois que essas pessoas ouviram a palavra de Deus, eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em novas línguas. E ali foram batizados, porque Pedro falou, Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, o que impede agora de eles serem batizados, uma vez que receberam o Espírito Santo? Nada. E ali Pedro orientou as pessoas que fossem batizadas. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Ele que nos convence. O Espírito Santo, ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Ele nos faz lembrar de tudo que o Senhor nos tem dito. É Ele que dirige, que nos direciona nos caminhos. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como devemos orar, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos convence, Ele que nos transforma, Ele que nos muda. E Ele que gera o arrependimento em nós. Então, sem o Espírito Santo não tem arrependimento. Sem o Espírito Santo, a religião distancia do propósito de Deus. Porque a religião, ela cria uma barreira entre pessoas e pessoas. Você viu o que Pedro disse? Agora eu sei que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não faz acepção de cor, de pele, disso ou daquilo, rico ou pobre. Não. Deus ele aceita todos que verdadeiramente o busquem e se derramem aos pés dele e o reconheçam como Senhor. Ou seja, uma vez que reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo e passamos por um processo de nova criatura, de nascer de novo. Aprender novamente a andar, a viver as nossas vidas de acordo com os princípios e a vontade de Deus. Certo? Então, medite nessa palavra de reflexão para nós. E entenda que Deus ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Só que cada um de nós precisamos entender a importância que tem a igreja. E não só, eu sou a igreja. Não, nós somos membros. Unidos nos tornamos a igreja. Se você é uma ovelha e você não está no grupo, no rebanho, você é um alvo fácil para o inimigo. Qualquer pessoa pode tirar a sua fé, tirar a sua energia e te questionar, cadê o seu Deus? Porque você está passando por isso e por aquilo. Então, individualmente, você é membro. Se você não estiver ligado no corpo, você pode morrer. Sem nutrientes. Sem conhecer a palavra, você pode ser enganado por qualquer pessoa que pode dizer qualquer verdade e você pode dar crédito a ela, porque você não conhece a verdade. Então, examinar as palavras de Deus, conhecer o que Jesus falou, conhecer o que Jesus fez e como os discípulos dele caminhou com ele, é necessário. Mas eu tenho dificuldade. Começa com o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas eu não entendo direito. Vai para Salmos, vai para Provérbios, Eclesiastes, vai para o Novo Testamento. Mas é necessário você ter interesse de querer conhecer, ter sede. Porque só conhecendo a verdade é que nós somos libertos. E o último, o Espírito Santo. Ele gera em nós o arrependimento. Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Ele nos dá um coração novo. Ele direciona nossos caminhos. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele faz com que nós ouçamos a Deus. E ao mesmo tempo que Deus nos ouça. E ele nos liga, nos conecta a Deus. E o Espírito Santo é a promessa da nossa salvação, a garantia da nossa salvação. Então, portanto, conhecendo isso e entendendo isso, volte para o Senhor, se conecte com Deus e dê prioridade na sua vida para um relacionamento com Deus verdadeiro, sólido e realmente eficiente e eficaz. Não só de palavras, mas de atitudes e obras e um coração verdadeiramente voltado para o Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha de misericórdia de ti e te dê a paz. Deus abençoe.